Em primeiro lugar, de volta, obrigado pela apresentação. É muito legal ver esse panorama literário latino-americano. A literatura latino-americana não é o meu forte, mas eu gosto muito de ouvir sobre isso. Sempre me lembra que eu ainda preciso me debruçar muito mais sobre isso. Muitas coisas me chamaram a atenção na sua apresentação, professor. Mas uma delas, acho que a que mais me chamou a atenção foi do segundo livro da Samantha, esqueci agora o sobrenome. Samantha Schweblin. Isso mesmo, que é esse, como é que é? Diante do resgate? Depois do resgate? Aqui é Distância de Resgate, mas já está traduzido Distância de Resgate. Perfeito. Esse que o professor falou que a figura da personagem é meio considerada, enfim, não lembro agora os termos exatamente que o professor colocou ela, mas ela me lembrou muito uma figura tipo Cassandra da mitologia não, né, da antiguidade grega, uma figura que grita verdades, mas que é considerada louca, né? Não sei se isso vem muito ao encontro do que acontece na narrativa, ou da sua leitura dessa narrativa, mas essa figura de uma Cassandra, ela adquire uma importância muito interessante no contexto do antropoceno, e principalmente da catástrofe ambiental. É uma coisa que a Rebecca Solnit, nesse livrinho lindo aqui, Os Homens Explicam Tudo para Mim, ela faz um paralelo da figura de Cassandra com a Rachel Carson, né, que nós todos conhecemos. Grande ambientalista, uma das primeiras a escrever um livro acho que foi a primeira a escrever um livro de Nature Writing, denunciando os malefícios da poluição e o impacto, enfim, praticamente uma mãe da ecocrítica e da ecologia, do pensamento ecológico americano, e ainda mais considerando agora, né, o período em que nós vivemos, as catástrofes que acontecem, e também o título da sua comunicação, professor, que é Literaturas do Fim do Mundo, a questão de catástrofe, essa questão da previsão de um futuro apocalíptico, em que há destruição, eu acho que é muito significativa, né? Então, eu queria perguntar como é que o professor vê isso, essa figura da Cassandra, da Mad Woman ou do Mad Man, que prevê o futuro, que fala verdades, que traz uma espécie de saber apocalíptico ou verdades inconvenientes que são rechaçadas como algo que é loucura, o que é simplesmente sandice. Essa é uma aproximação que você faz com a mitologia grega muito interessante, muito boa e muito pertinente, de fato. Nessa obra nós temos, então, essa personagem, a estratégia narrativa composicional ali da Samantha Schweblin, ela constrói essa personagem que em duas dimensões duvidam-se dela. O leitor, ao ler a obra, fica pensando, mas será que essa pessoa aí é louca ou ela está falando a verdade e está virado nesse caos aí, esse ambiente, esse cenário que está sendo narrado? E também as outras pessoas dentro do romance mostram dúvidas em relação a ela. Então ela vive de fato dentro dessas duas dimensões onde ela é questionada. No entanto, a personagem ela não se aproxima tanto da Cassandra em outro ponto, porque ela é mais uma personagem, vamos dizer, kafkiana, que ela está ali cruzando o mundo ali, mas ela meio que também não está entendendo o que está acontecendo. São outros elementos assim colocados pela narradora, não pela personagem principal, que vão contextualizando as coisas. Então, talvez a narradora, agora pelo que eu me lembro dessa obra, ela ajuda você na compreensão do que, ou melhor, a personagem principal, ela meio que ajuda, colabora o leitor na compreensão do contexto dado pela narradora, mas a personagem principal em si, ela também está meio num fluxo, ali como talvez Joseph K.
no processo, onde ela não consegue compreender direito o que está acontecendo, e talvez também possa ser uma, como é que a gente pode dizer, uma leitura nesse ponto de como muitas pessoas, infelizmente, pela ausência da educação ambiental, também estão nesse fluxo da degradação ambiental, nesse fluxo da destruição do meio ambiente, estão inseridas e não conseguem perceber, não conseguem se dar conta por uma questão que é a ausência mesmo de uma educação ambiental afetiva que venha desde a educação básica, no ensino médio, ensino básico, ensino fundamental, e também que se prolongue na educação superior. Porque, de fato, hoje em dia nós temos, então, vertentes combatentes, vamos dizer assim, na questão ambiental, e o que chamam dos cornucopianos, que aqueles que negam que existam problemas ambientais, parece que atualmente eles estão ganhando mais força ainda, quando nós, talvez há uns 10, 15 anos, 20 anos atrás, imaginávamos que fosse o contrário, que o meio ambiente como valor em si, a necessidade da preservação do meio ambiente, e o meio ambiente como um direito nosso e das próximas gerações, já fosse cada vez essa ideia se consolidando mais. Agora parece que essa ideia acaba se tornando mais rarefeita no nosso contexto político atual. Está sem som. Nossa, que gafe. Desculpa, eu estava aqui. É que eu acabei de ver que temos uma pergunta agora de uma espectadora. Então, até esqueci de desmutar aqui o meu microfone. Mas muito obrigado pela resposta, bastante acurada e pontual. Muito interessante ouvir esse feedback. E, de fato, é muito pertinente. E o que o professor falou agora sobre educação ambiental já faz uma ponte com a pergunta que nós recebemos aqui da Natália Nunes. Ela pergunta, professor, essa relação dos problemas sociais e questões ambientais citadas na primeira obra, no primeiro livro que o professor mencionou, como eles poderiam ser trabalhados com alunos da educação básica? Nesse sentido, eu acho que, é como diz o Ginsburg, a literatura ela tem esse poder de desautomatizar a nossa percepção imediata do mundo. Então, nós estamos em um contexto no mundo onde várias formas de violência e exploração acontecem, mas nós estamos tão submersos nessa vida, nessa correria do dia a dia, que a gente não consegue perceber. Nesse ponto, as obras literárias, como essa do Fernando Bonassi, ou outras obras literárias que trabalhem essas questões ambientais, assim como outras questões relacionadas a qualquer forma de violência, elas podem sim ser um gancho para um trabalho dentro da escola. Claro que tudo dependendo do nível escolar que está se tratando, buscando a obra mais adequada àquele nível, mas sim, com certeza elas podem ser um gancho, porque elas vão trazer, através de uma narrativa, a ilustração desses problemas dentro de um contexto onde pode acontecer o que a gente chama de simpatia com o leitor, ou seja, o leitor vai sentir o mesmo patos que aquele personagem ali, que ele vai poder perceber que ele está sofrendo, de certa forma, a mesma coisa. Essa obra ela bate muito, por exemplo, nessa correria pelo consumo, nessa satisfação tanto dos prazeres como a ideia de você se tornar cidadão de um país de fato pelo consumo e os problemas decorrentes disso, que são os problemas relacionados aí ao meio ambiente. Então, ele traz essa metáfora que é muito engraçada na obra, ela tem um tom bem cômico também, embora seja trágica, do operário que quer construir a piscina, e como eu disse, o problema não é a piscina em si, o problema é que você está cada vez mais se endividando, o operário nesse caso está cada vez mais se endividando com vários financiamentos,
essa produção desmedida de bens, ela prejudica, de bens não necessários, não úteis, ela acaba prejudicando substancialmente o meio ambiente e o local onde ele vive. Porque eu acho que o ponto central, talvez, aqui da educação, nessa questão, seja a compreensão de que o ambiente, quando a gente fala em ambiente natural, a gente não pode só pensar lá na floresta. O ambiente, dentro da noção de ambiente, também está o lugar onde a gente mora. Então, pessoas que têm problemas desde água potável até saneamento básico, ou diversas vezes são vítimas de enchente, eles estão sendo vítimas também de uma questão que é a exploração do meio ambiente. Então, essa obra eu acho que seria muito interessante para pontuar isso, talvez, dentro do ensino básico. Outras obras trazem outros temas, obviamente. Eu acho que a literatura sempre é riquíssima para um diálogo e a nossa compreensão de mundo ela é construída por narrativas, né? Construída por esses imaginários construídos literariamente, ou pelas novelas, ou pelos filmes. E nesse ponto é fundamental, faz parte da educação. Acho que cada vez mais a literatura deveria voltar a fazer parte da educação com peso, assim como talvez eram com os antigos gregos lá, se tornando um elemento central do mundo educacional, porque de fato, como diria Ésquilo, você só se torna um homem sábio quando você vivencia, de certa forma, inumeráveis formas de dores, né? As inumeráveis dores humanas, mas você não pode vivenciar tudo em você mesmo, porque você não aguenta. Então você tem que ter essa experiência da experiência dos outros para conseguir se tornar uma pessoa definitivamente sábia. Nossa, eu ainda estou impactado com essa citação de Ésquilo no final, maneira perfeita de encerrar uma resposta. Não conhecia isso e estou bem impactado por isso. Muito obrigado pela resposta, professor. Até pensando agora no que você falou e no enredo do livro, acho que também convida bastante uma perspectiva transdisciplinar, né? Lidando também com matemática, com história, com biologia. Nós temos mais uma pergunta aqui, que é meio que uma pergunta. A Mariana Marcati só queria que o professor mostrasse novamente os livros, que são 13, e ela acabou, imagino que eu tenha acabado por esquecer os títulos e os autores. Se puder mostrar novamente eles. Vou mostrar sim. Então, deixa eu ver se eu... Luxúria, Fernando Bonassi. Então, essa obra, trabalhando essa ideia, vamos dizer, problemas da construção de uma cidadania pelo consumo e também os decorrentes problemas no meio ambiente, que pode acontecer. Samantha Schweblin, Distância de Resgate, já tem traduzido também para o português essa obra, mostrando esses problemas relacionados ao uso extensivo de agrotóxicos nos países do terceiro mundo e como esses problemas acabam repercutindo na saúde, aqui na saúde mental das pessoas. Daí tem Sob os pés, meu corpo inteiro, da Marcia Tiburi, que ela trabalha um contexto, sobretudo, da ditadura militar, de um contexto autoritário da ditadura militar que se reflete numa política atual no contexto distópico da obra. As questões aqui ambientais nessa obra, elas são, vamos dizer assim, são só de relance, mas ela também não deixa de citar as questões ambientais aqui para nossa reflexão. E tem uma outra obra, já que eu estou mostrando para aproveitar, que essa obra também da Samantha Schweblin, que é chamada Kentuckys. Essa obra é muito engraçada porque ela traz daí uma relação, uma perspectiva ecocrítica, na questão da divisão humanidade versus animalidade. Aqui nós estamos num contexto tecnológico futuro, onde você pode se tornar um pet de outra pessoa, ou seja, você se torna um robozinho, tipo você pode ser um cachorrinho, um corvo, um dragão, você de repente aparece lá num robozinho e você se torna um pet. Você não consegue se comunicar com a pessoa,
você só vai respondendo mais ou menos como um cachorrinho assim, em relação àquela pessoa. E daqui no livro tem essa questão das pessoas que querem ter o pet e as pessoas que querem ser o pet. E todos os problemas decorrentes, claro, dessa nova forma de interação social. É um contexto também distópico, futurista, mas é muito engraçada como ela faz essa relação na obra. E outra obra que eu já havia falado na apresentação passada, mas que vale a pena destacar de novo, Cadáver Esquisito, de Agustina Basterica, que ela também é argentina, que ela vai trazer uma sociedade onde os humanos começam a consumir os humanos. Então, existem humanos criados para o abate e humanos criados para consumir os humanos que são abatidos. Então, ela traz também essa discussão humanidade versus animalidade dentro de uma chave de crítica à nossa relação com os animais, com a nossa relação de exploração com os animais que a gente consome. Antônio, muito legal. Eu me lembro da sua palestra sobre essa última obra no ano passado. Será que foi traduzido agora já para o português? Ainda não. Pelo que eu sei, ainda não. Foi traduzida para outras línguas, inglês, alemão, assim, mas para o português ainda não chegou. Tá certo. Só um mini comentário a respeito dessa última obra da sua palestra, Márcia Tiburi, que não conheço, só pelo nome, mas não conheço essa obra, mas me lembra muito, pela temática que você colocou ali, de um romance de uma geração brasileira anterior. Eu estou falando de Antônio Calado, de Sempre Viva, de 81, um romance que eu estimo muito, que passa, não sei se vocês conhecem, passa numa região fronteiriça com a Bolívia, numa fazenda, a cidade perto da fazenda, e que desenvolve essa questão, 81, né? Final da ditadura, desenvolve essa questão da agressividade de uma certa, digamos assim, na época ainda não tinha essa palavra masculinidade tóxica, de um comportamento agressivo tanto contra a natureza e principalmente os felinos da região, que são abatidos ali, torturados, e a tortura até o final dos anos 70, dos presos políticos brasileiros, pela mesma pessoa, pelo mesmo grupo de pessoas. Essa questão é bem desenvolvida lá, bem impressionante, de forma impressionante ali, que às vezes convém fazer uma ponte com essas duas gerações brasileiras, mas com uma temática bem parecida. Essa obra do Antônio Calado eu não, de fato, não conheço, mas pelo que você descreveu, assim, ela tem muita relação também, porque a Márcia Tiburi aqui, ela trabalha também com as questões da tortura na época da ditadura, da perseguição. Então, é um enredo onde as personagens são marcadas também pelo fato de terem sido presas e torturadas na ditadura, uma até estava grávida no momento que foi presa e o filho acabou falecendo e tal. E ela traz essa questão e também traz, além dessa questão, ela também tem uma discussão sobre questões de gênero, que ela consegue conciliar ali no trabalho nessa obra. Então, é uma obra bem interessante também, e talvez aí na chave da literatura comparada desse um excelente trabalho de comparação entre as duas. Legal.